a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. E não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos, ó Pai, como igreja, Senhor da vida. Obrigado, ó Senhor, por tudo que tem feito por nós, por tudo que tu fizeste pela manhã, pela tua presença maravilhosa nesta manhã, e agora à noite, ó Pai, te bendizemos por poder estar mais uma vez reunidos como igreja em tua casa. Ó Pai, te pedimos nesta hora que tu venha fazer notória a tua presença, fala aos nossos corações. Ó Deus, reconhecemos que não somos capazes, e é bom que seja assim, para que a glória e a honra sejam todas para ti, a quem pertencem por direito. Pai, eis aí o teu povo, que nesta noite, ó Deus, estão conectados conosco. Ó Deus, o teu povo que anseia por ouvir a tua voz. Pai, fala, Senhor. Ó Deus, como precisamos ser alimentados por ti. Como, ó Pai, seria difícil, seria impossível de acontecer se tu não fizeres. Ó Pai, se tu não falar, não será possível de outra forma. Fala, ó Deus, que quando tu falas, ó Pai, coisas gloriosas acontecem, ó Deus. É a tua palavra que nos alimenta, é a tua palavra que nos sustenta, Senhor. É a tua palavra que quebra grilhões, quebram ferrolhos, quebram portas de bronze, ó Pai. Ó Deus de Israel, venha visitar, ó Pai, o teu povo. Ó Deus, visita, Senhor, cada lar, cada família conectadas conosco através da internet, pelo YouTube, pelo Instagram. Pai de misericórdia, venha nesta noite, ó Pai, glorificar o teu nome, Senhor. Ó Deus de Israel, contempla, ó Pai, cada vida que anseia por tua palavra, e no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo,
nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo e toda palavra de maldição caiam por terra em nome de Jesus, e haja nessa noite, para a glória do nome do Senhor, salvação, cura, libertação, transformação, alegria, em nome de Jesus. Amém. Amados, queiram assentar, por favor. O tempo vai passando rápido, né? Já estamos no 4º mês do ano. Realmente é espantoso como o tempo vai passando. E chegamos no dia da Páscoa. Essa história que aqui está, para quem não sabe, é quando o povo de Israel ainda estava no Egito. E obrigado, Rainha. E esse faraó que agora dominava o Egito não era mais o mesmo faraó que era amigo de José e estava de todas as formas oprimindo os filhos de Israel. E agora Deus iria mandar a praga que iria matar todos os primogênitos de homens e de animais. E nessa hora Deus manda que se fizesse a instituição da primeira Páscoa através daquilo que ele iria ordenar. E aqui, eis aí a forma que o povo de Israel comemorava a Páscoa: um cordeiro assado no fogo, se comia com ervas amargosas, e o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta impediria que o anjo destruidor, quando passasse, fizesse alguma vítima naquela casa. E quando o anjo passa, realmente morreram muitas pessoas, mas onde estava a marca do sangue desse cordeiro, realmente não houve nenhuma vítima. Mas é muito importante se entender que há algumas confusões que se fazem hoje, e algumas pessoas, por não entender, ainda comemoram a Páscoa. E o título da mensagem é Páscoa ou Ceia. Então vamos começar a entender um pouquinho disso, lendo o que nós encontramos aqui no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13, diz assim, observe: estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Observe que a palavra fala Páscoa dos judeus. Agora, ainda em João, no capítulo 6, do versículo 4, veja o que diz. Novamente: e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então nós vemos aqui que a Páscoa era uma festa para os judeus. E o que queria dizer a Páscoa? A Páscoa, ela apontava para Cristo. Por isso, quando João Batista encontra com Jesus, ele diz dessa forma: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vamos começar a entender qual é o valor de nós olharmos para a Páscoa para nós hoje. É simples. Hebreus, capítulo 9, versículo 9, vamos observar o que diz: que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons de sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Aqui, nesse capítulo, o autor de Hebreus, ele faz uma disposição de todas as mobílias, todos os aparatos que haviam dentro do tabernáculo, e fala que tudo aquilo era uma alegoria para o tempo presente, ou seja, o Velho Testamento, a lei e os profetas é uma alegoria. Mas vamos entender melhor, ainda em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 1, a parte A somente:
porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, a lei é sombra dos bens futuros, mas não é a imagem exata das coisas. São sombras que nos fazem entender o Novo Testamento. Ainda vamos ler agora Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Então, observamos que a lei é uma alegoria para o tempo presente, não é a imagem exata das coisas, mas ela durou até João. Então, para que serve a lei? Serve como uma simbologia para poder trazer, lançar luz e entendermos tudo aquilo que Jesus vinha fazer. O detalhe é que se ela dura até João, essas festas, e eram 7 festas que haviam, elas só seriam celebradas até João. E a última festa que se iria fazer da Páscoa seria justamente quando Jesus, na verdade, ali quando Jesus comemora a última Páscoa, antes da sua morte, ele já estava fazendo ali uma ceia, já era a nossa ceia que nós comemoramos. Então, os judeus comemoravam a Páscoa e nós comemoramos a ceia do Senhor. Mas por que isso? Porque 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz dessa forma, vamos ler: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, a nossa Páscoa é Cristo. A nossa Páscoa não é aquela, porque aquela Páscoa apontava para Cristo. Apontava para Cristo. Anunciava Cristo. Por isso que João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Posteriormente, pretendemos estudar as festas ainda aqui. Cada festa, ela nos traz o entendimento. Só que há pessoas confundindo as coisas. Querem ainda comemorar não só a Páscoa, como celebrar festa das trombetas, festa de Purim, festa do tabernáculo, de Yom Kippur, que são festas que trazem entendimento, mas não são para serem celebradas. Para entendermos um pouco melhor isso, abra, por favor, em Colossenses, o capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Percebeu como em Colossenses ele entra em sintonia direta com Hebreus 10, versículo 1, dizendo que são sombras. Aqui Paulo, é como se Paulo estivesse dizendo assim: ninguém julga vocês, porque vocês não comemoram Páscoa, Yom Kippur, festa das cabanas, entende? Festa de Purim, que são sombras das coisas futuras, entende? Mas o corpo é de Cristo. E hoje, se entender isso, faz toda uma diferença, para que a gente não comece a fazer coisas que desagradam ao Senhor. Porque se nós comemorarmos a Páscoa, ignorando que a Páscoa simbolizava Cristo, ao invés de celebrarmos a ceia, entendendo que agora é a ceia que é para ser celebrada, nós desprezamos de alguma forma o sacrifício de Jesus. Assim como pessoas trazem a arca do concerto e colocam dentro da igreja, para as pessoas tocarem, achando que isso aí é um ultraje a Cristo.
E quando as pessoas não entendem esses fundamentos, ela ainda não entendeu o Evangelho. É muito sério isso. E a falta de compreensão é algo tão grande que observamos que a Páscoa, no seu sentido original, era comendo a carne do cordeiro e as ervas amargosas. Hoje as pessoas comemoram Páscoa comendo peixe ao invés de carne. Se é para comemorar como no passado, teria que comer a carne, porque era carne que eles comiam. Então já começa a discrepância dessa forma. Só que não comemoramos a Páscoa. Se fôssemos comemorar a Páscoa, não seria como seria comendo a carne, as ervas amargosas. Só que, por que não comemoramos a Páscoa? Porque as ervas amargosas, que simbolizava todo o sofrimento de Cristo, ele já sofreu. Então não precisamos mais. Ele já pagou o preço. Ele já resolveu o problema. Observe ainda em Colossenses 2, o versículo 13, o versículo 12: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados, potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Olha só, se Deus faz tudo isso, nos dando a liberdade, pagando o nosso preço, nós não podemos celebrar a Páscoa. Temos que celebrar a Cristo, a nossa Páscoa. Temos que celebrar a ceia do Senhor, como vai estar mais para frente, neste mesmo livro de Coríntios, lá no capítulo 11. Então, Páscoa ou ceia? A ceia, porque a ceia celebra Cristo, que é a nossa Páscoa, que era a sombra que a Páscoa trazia para nós. Não podemos mais olhar agora a Páscoa, temos que olhar tudo aquilo. Então, quando nós focamos só na Páscoa, é como se nós estivéssemos voltando ao Brasil colônia, imaginou? Sem luz, sem televisão, sem internet. Agora, quando nós focamos em Cristo, nós observamos o que Ele fez e o que Ele trouxe para nós, a riqueza. É algo muito forte, porque tudo isso fez valer o preço que Ele pagou. É um mistério que estava oculto nos séculos. Irmãos, o mistério de Cristo estava oculto nos séculos. Os profetas ansiaram por ver esse dia. Aí agora nós estamos nesse dia e vamos olhar para o Velho Testamento, viver lá. Oh meu Deus, eles viviam por sombras. Estevão falava que eles buscavam tateando, agora não, ele veio trazer luz. Ele fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ele veio trazer nova vida, um novo tempo, um novo espírito, uma nova aliança. Esta é a ceia do Senhor. Então, nós não comemoramos Páscoa por causa disso, porque todos os meses nós celebramos a ceia do Senhor em Cristo, que é a nossa Páscoa. Mas o que nós podemos, além de observar Cristo, ainda tirar da Páscoa? Algumas coisas que trazem uma instrução. Aí tudo bem, porque há algumas coisas. Obviamente que na ceia do Senhor nós fazemos algo maravilhoso. Nós, todas as ceias, nós
nos confrontamos a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem. E assim como era esse pão. Na ceia do Senhor, nós anunciamos a morte dele. Nós dizemos, ele morreu. Nós lembramos que ele morreu. Nós não lembramos da Páscoa, nós não lembramos de matar um cordeiro, nós lembramos que ele morreu. Então não nos lembramos aquele cordeiro que foi morto lá, nós relembramos o cordeiro que foi morto na cruz. Há muita instrução, há muito poder na sua morte, porque todo mundo olhava para a morte dele e achava que tudo estava dando errado porque ele estava morrendo. Mal sabia ele que a vitória estava na morte. E na verdade, o diabo tentou impedir que ele morresse. Porque quando Pedro, ele fala para Jesus para ele não morrer, obviamente, com certeza, o diabo usou alguém, se não assoprou no próprio ouvido dele, vai lá falar com o mestre, ele está doido, tu acha que não? Irmãos, o diabo não queria que Jesus morresse não, porque ele sabia que se ele morresse, a vitória aconteceria. Olha como tudo acontece em Cristo. Mas podemos agora, olhando para a Páscoa de uma forma diferente, garimpar alguma coisa lá, claro, porque é o que? Sombra. Então, agora nós vamos lá para a Páscoa, como sombra, não como algo para celebrar. A gente faz na Páscoa, igualmente faz o Natal. O Natal é uma festa pagã? É óbvio, é claro que é uma festa pagã, mas o que nós fazemos? O mundo comemora o Natal, a gente vai lá, e está na Bíblia, o nascimento de Jesus, e podemos tirar maravilhosas mensagens no nascimento de Cristo. Não estamos celebrando o Natal do mundo, estamos celebrando a Cristo, diferente. A mesma coisa acontece com a Páscoa. Nós não comemoramos a Páscoa, mas aproveitamos o momento e vamos agora tirar as sombras que estão lá na Páscoa e com ela trazer muitas instruções. Agora é diferente, entende? Agora é diferente, não é como o povo olha. E a loucura é muito grande, né? Porque eles colocam um coelhinho, que era um animal imundo. Judeu não come coelho de forma nenhuma, de jeito nenhum, e comem peixe ao invés da carne, se era carne para ser comida. Ou seja, é uma total discrepância do que é a Páscoa. Mas vamos lá, novamente, em Êxodo capítulo 12, e vamos observar algumas coisas importantes aqui, como sombras. Agora sim, agora vale a pena, assim como nós fazemos e fizemos no Natal, está lá a mensagem, se você quiser conferir a mensagem de Natal, Deus sempre me dá uma mensagem nova no Natal, vale a pena você dar uma conferida, e talvez vai ficar, vai Flávio, aqui no card? Amém, então tá bom. Vamos lá, observe, a primeira coisa interessante aqui é que o povo estava prisioneiro no Egito, ok? E quando nós vamos para Cristo e somos batizados na sua morte, esse sangue nos imuniza do mal. Aonde há a marca do sangue de Cristo, há proteção, porque o sangue de Jesus é algo que nos traz proteção aqui na terra. Olha aí, agora já mudou. Olha como é que muda agora a visão. Onde há o sangue de Jesus, o mal não entra. Só que há pessoas que brincam com isso. Infelizmente, há pessoas. Um dia eu estava num caixa, eu louvo a Deus que eu fui bem sucedido. Eu não costumo nem fazer isso, né? Porque hoje em dia nós estamos numa época que as pessoas não gostam de falar que estão erradas. Há pessoas que são tua amiga a vida inteira. O dia que você discorda, você nem chama a atenção dela, você discorda dela, não, mas isso aí acabou. Hoje em dia, amigo, é para dizer assim, ó, sempre que você está certo. Ah, como eu gosto do meu cachorrinho. Ah, por que gosta do cachorrinho? O cachorrinho nunca chama a atenção dele, né? As pessoas não gostam de ser humano, porque ser humano contradiz. Por isso que hoje os animais são mais amados que pessoas. E eu estava num supermercado e a menina falou, só o sangue. E eu olhei dentro dos olhos dela e falei assim, minha filha, nunca brinque com isso. O sangue de Cristo é a razão de nós estarmos aqui. E foi muito sofrimento. Graças a Deus que era evangélica, que eu senti que ela, na hora, ela sentiu que não era eu que estava falando, ela estava no caixa, e ela entendeu.
mas eu poderia ter passado um sofrimento, porque as pessoas não gostam de ouvir que estão erradas. Mesmo que você fala com todo carinho, mesmo que você passa mel, dá uma flor, as pessoas não querem ouvir que estão erradas. Então vamos entender, o sangue na verga da porta. Amados, observe, há vários relatos, já vi casos de alguém que foi assaltar uma casa, saiu correndo gritando que a menina estava morta, que ele não matou, e foram ver, a menina estava deitada dormindo, e o cara, quando entrou para roubar a casa, viu ela toda ensanguentada. É desse jeito. A palavra fala, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O que simboliza a porta? A casa, sangue nos umbral da casa, na porta da casa. O que fala de Hebreus? A casa somos nós. Vós sois templo do Espírito Santo. A igreja não é esse prédio aqui, a igreja somos nós. Sangue na verga da porta é o sangue de Cristo em nós, e ele pode estar e pode não estar. Quando que alguém perde o sangue de Cristo no umbral da porta? Quando ele acha que ele pode caminhar com Jesus, nutrindo uma mágoa no coração, ou alguém magoado com ele. Olha a instrução que está tendo aqui. Quantas das vezes pessoas colecionam derrotas porque não entende que para o sangue de Cristo nos purificar de todo o pecado, nós temos que ter comunhão uns com os outros, de todas as formas. E aí não sei como é que fica o desigrejado, aí eu não quero nem pensar, né? Mas a palavra fala, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e aí o sangue nos purifica de todo o pecado. Mas pastor, qual é o problema quando acontece de eu perder a imunidade do sangue? Simples, quando você vai orar, os teus pecados não são perdoados, só isso. O que você acha com alguém que vai acumulando pecados e mais pecados? Ele vai ficando enfermo espiritual. E o próprio Cristo fala, quando você orar e lembrar que o teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta. Oração, para quem não sabe, é oferta, tá? Hoje em dia a teologia da prosperidade fala de oferta é só dinheiro, né? Não, a maior oferta não é o dinheiro, a maior oferta nossa é oração, jejum, a leitura da palavra de Deus e o louvor. Não é, essa oferta financeira é consequência de tudo, de todo o resto. E hoje eles priorizam mais essa aqui do que as outras ofertas. Só que quando nós não perdoamos, ou alguém está magoado conosco, a nossa oração fica ali. Lembra do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas como? Como nós perdoamos os nossos devedores. Então, para que eu e você tenhamos o sangue no umbral da porta, não é assim não. Hoje nós gostamos de evangelho instantâneo, né? É maravilhoso, né? Vamos fazer um suco? Já está pronto. Só que o evangelho não é instantâneo, o evangelho é processual. Para termos o sangue no umbral da porta, está lá em Pedro, vós sois pedras vivas, sacerdócio santo, casa espiritual. Nós somos casa de Deus. Para termos esse sangue, temos que ter cuidado em ter comunhão uns com os outros. Caso contrário, nós podemos ficar enfermos espiritualmente. É isso que o texto está dizendo, sangue no umbral da porta. Mas pastor, qual é o problema de quando nossos pecados vão ser acumulados, além de nós ficarmos enfermos? Não sabe? Sabe qual é o aguilhão da morte? É o pecado. Onde há pecado, há legalidade para o inimigo agir. Pegou? Então vamos prosseguir mais um pouquinho. Está gostoso, não está, igreja? É uma mesa farta que ele preparou para a gente hoje, né? Deu problema de manhã, mas é que Deus queria fazer mais uma mesa maravilhosa. Outro detalhe, e esse detalhe também é muito importante. O cordeiro será sem mácula, macho, porque Jesus não tinha pecado. Ok?
7. Tomarão o sangue, colocarão nas ombreiras da porta e nas vergas. Agora observe o 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. E não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Agora, esse entendimento vai turbinar ainda mais a valorização do que é a Páscoa para nós. Lembrando, é uma sombra, é uma alegoria. O cordeiro era Cristo. O que é um cordeiro assado no fogo? Por que o cordeiro era assado no fogo? Muita gente não sabe. Quando Cristo, antes de ir embora, ele fala assim: ó, eu vou embora, mas eu vos enviarei o Consolador. Ele não falará de si mesmo, mas falará de mim. Ele vos instruirá em todas as coisas e ele me glorificará. Então, qual é a função do Espírito Santo agora? Assar o cordeiro. Que cordeiro, irmãos? Que cordeiro é esse? Essa palavra. Jesus é a palavra é Cristo. Observe Apocalipse. Eu vi um homem com as suas vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. O cordeiro assado é algo fundamental para nós hoje. Das maiorias dos problemas que existem hoje, é porque eles querem comer esse cordeiro cru. Não dá, né? Não dá para comer ele cru. Então, o que simboliza assar o cordeiro? Observe que 50 dias depois da Páscoa, quem viria? Viria o Pentecostes. A Páscoa, de alguma forma, já anunciava a próxima festa, que era o Pentecostes. E no Pentecostes, o que aconteceu? Foram vistas línguas repartidas como de fogo. Pegou a visão? Então, o que o Espírito Santo veio fazer aqui nessa noite? Assar o cordeiro. Por isso que nós lemos a palavra, por isso que nós lemos a palavra de manhã, por isso que você estuda a palavra de dia. A palavra está na tua mente, ele assa o cordeiro. Agora, se você não lê a palavra todo dia, ele não tem nada a passar. Assar o cordeiro. Essa é a função do Espírito Santo. Este é o entendimento que nos traz a Páscoa. Olha quanta informação que acontece aqui. Não poderia comer dele nada cru, e nem assado em água. Então, às vezes, algumas pessoas não conseguem evoluir na Bíblia, na palavra, porque não querem assar o cordeiro. Eles tentam comer o cordeiro cru e vê que não tem sabor e gospem fora. Não tem como, irmão. A palavra fala que o homem natural não entende as coisas espirituais. Por quê? Lhe parecem loucura. Não dá para entender. E quando o cordeiro não é assado, aí algumas pessoas tentam arrumar fórmulas, jeitos de resolver o problema, mas o caminho mais curto e eficaz é assar o cordeiro. O problema é que assar um cordeiro no fogo não é algo simples não, irmão. Muitas pessoas hoje não querem assar o cordeiro, preferem às vezes comprar um cordeiro cru, porque assar dava trabalho. Não tinha gás naquela época. Para poder assar um cordeiro, precisava de primeiro o quê? Rachar a lenha, não, cortar a lenha, rachar a lenha.
Já fez? Não. Agora tem que fazer o quê? Acender o fogo. Eu nasci nisso. Eu peguei um pouquinho da roça, né? Mamãe veio da roça e trouxe a roça aqui para o Rio de Janeiro. Eu cresci assim. Mamãe não usava, o gás durava um tempão, porque mamãe só assava feijão na lenha. A mamãe era capixaba. E eu sei como era esse trabalho. E que café gostoso na lenha, né? Vamos combinar, né? E eu ajudava. Então, essa parte eu sei como é que é. E aquela fumaçada, abana. Aí depois que o fogo pegou, o fogo só pegou. Agora que vai começar a assar. Então, algumas pessoas hoje em dia não querem depender do fogo para assar, porque não tem paciência. Uma das palavras que mais nós lemos no livro de Hebreus é paciência. E Jesus disse: na vossa paciência, possuí as vossas almas. Então, assar o cordeiro era algo trabalhoso e processual. E hoje, as pessoas, às vezes, não conseguem evoluir espiritualmente porque não querem assar o cordeiro. Não tem paciência. Entende? Só que o trabalho que se dá para cortar a lenha, para rachar a lenha, para acender o fogo e para assar o cordeiro é premiado na hora que você come o cordeiro assado. Esse é o ponto. Vale a pena, porque a palavra de Deus diz que Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. E na prática, o que simboliza assar um cordeiro, a palavra? É justamente, amados, que muitas pessoas tentam entender essa palavra só através da ciência, da tecnologia e de seminários. Obviamente que é maravilhoso quando alguém faz um seminário no tempo de Deus, porque se alguém vai fazer um seminário sem estar preparado, ele corre o risco de sair de lá desviado, porque o seminário é comer peixe, tu tem que tirar o espinho. Então eu não aconselho que você faça o seminário sem primeiro orar a Deus, mas é uma bênção. Só que o que o seminário vai te dar, provavelmente você não conseguir em outro lugar. Mas o teu secreto com Deus, em jejum e oração, seminário algum no mundo vai te dar. Esse é o assar o cordeiro. É mais trabalhoso. E só faz isso quem entende o chamado de Deus. Então, algumas pessoas não conseguem entender a palavra, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, e dentro da Bíblia está a receita para você entender a Bíblia. E todos os homens na Bíblia que entenderam a palavra jejuaram e oraram e aguardaram no Senhor. Podemos observar que o apóstolo Paulo, um homem que mais escreveu cartas no Novo Testamento, uma boa parte o apóstolo Paulo escreveu. Olha que coisa interessante, não é assim uma coisa meio controversa? Ele não andou com Cristo, ele era perseguidor da igreja, que coisa louca, né? Mas quando vai para Cristo, ele virou um torpedo na mão de Jeová. O que nós podemos pontuar? Ele era conhecedor da Torá. Se fosse hoje, ele era um PhD em teologia, mas olha o que ele diz: considerou como esterco, tudo aquilo era só esterco, pela excelência da revelação. E como ele teve a revelação? Tu acha que seria por acaso que Deus pega um Paulo, um camarada que era perseguidor, não anda com Cristo e consegue dar o resultado que ele deu? Então vale a pena a gente olhar para Paulo, ou não?
é o cara que está dando certo. Vamos colocar assim Paulo em linhas gerais. Se olharmos para Paulo, é um camarada que era um morador de rua e vira um empresário. As pessoas vão ouvir, bem, como é que tu fez? Você era um morador de rua ou você é um empresário? Você aprende com essa pessoa, ok? É mais ou menos uma comparação com Paulo. Era um camarada que perseguia a igreja, não andou com Cristo e fez o que ele fez. Justamente sobre Paulo está lá escrito, quando ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, 3 dias não comeu e não bebeu. Isso é uma senha, irmãos. Isso é uma senha. Mas para você não pensar que é só isso, se você continuar lendo o livro de Coríntios, e aqui eu não vou procurar porque o tempo não vai dar, eu desafio você a procurar, você vai encontrar em Coríntios ele dizendo: em jejum muitas vezes, em frio, em nudez e em fome muitas vezes. Ou seja, ele dissociou de quando ele passava fome de quando ele jejuava. Por que está registrado ali o jejum? Para que você entender que para poder entender os mistérios de Deus, é preciso entender o valor que o jejum tem. Por isso que a palavra fala, nem só de pão viverá o homem. Quando a palavra fala nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, as pessoas não conseguem entender que ele está falando que quando nós queremos alimentar o nosso corpo, nós comemos, mas quando nós queremos alimentar o nosso espírito, nós jejuamos e lemos a palavra. Não só jejuamos lendo a palavra. Para você ter uma noção, observe uma coisa interessante. Quando houve a queda de Adão e Eva, eles caíram como? Comendo a fruta proibida. Quando Cristo começa o seu ministério, o que ele faz? Ele jejua. A palavra fala que o primeiro Adão, alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. Então, quando Jesus ele vai se preparar, ele se prepara no jejum, ou seja, porque ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Você acha que Jesus jejuou para manter a forma física? Não, ele ali estava dando a receita, que esta casta de demônio só se vence com jejum e oração. Então, esse entendimento aqui, de assar o cordeiro, é uma senha. Quantos crentes não seriam derrotados se entendesse o valor do jejum? Quantos crentes não comeria pela mão dos outros se entendesse o valor do jejum? Quantos crentes não seriam enganados por falsos profetas, por doutrinas de demônio, se lesse o jejum, se entendesse o jejum? Porque o jejum é a lente para entender a palavra. O jejum atrai a presença do Espírito Santo para assar esse cordeiro. Quando você assa esse cordeiro e você come, o que acontece? A tua fé aumenta. E quando tua fé aumenta, há quem diga que o jejum mortifica a carne. Eu até entendo que isso é uma figura de linguagem, mas na verdade o jejum não mortifica a carne. É ao contrário, o jejum alimenta o espírito, e o espírito fica forte, e o espírito dá um mata-leão na carne e fala assim: aqui quem manda sou eu. Por isso que a palavra diz: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Isso está no livro de Romanos, no capítulo 8. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo. Ou seja, é o Espírito que mortifica a carne, não é o jejum que mortifica a carne. Claro que é o Espírito em parceria, é o nosso Espírito conectado com o Espírito Santo, ok? É ele, só que o Espírito Santo, ele não é como é os demônios, invasores e opressores, que domina, faz as pessoas fazer o que não quer. Não, o Espírito Santo está em nós, certo? Mas ele não vai fazer nada se você não invocá-lo. Então, quando você jejua, você está invocando o Espírito. Quando você lê a palavra,
Você está falando, vem Espírito, porque, irmãos, a função do Espírito Santo vir hoje sobre a terra, estar sobre a terra, é passar o Cordeiro, é para interpretar a palavra, essa é a função dele. Só que para que ele venha, precisamos ler a palavra, certo? Mas precisamos entender que quando nós lemos a palavra em jejum, o jejum ele catalisa o Espírito Santo. E eu costumo dizer que jejum não é algo que alguém pensa que ele é chamado de sacrifício por figura de linguagem, mas na verdade o jejum é uma ministração. Porque Romanos 12, no versículo 1 e 2, olha o que diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, peraí, apresentar um sacrifício vivo, há uma incongruência aí, não há não? Se é sacrifício, é morto. Como você sacrificou alguma coisa que está vivo? Então, amados, sabe por que está dessa forma? Sacrifício vivo. Aqui está dizendo para você que jejum não é sacrifício. Quando Deus permite alguém jejuar, não dá dor de cabeça, não dá fadiga, porque o jejum da nova aliança não é igual ao da velha. O jejum da velha aliança era de angústia, era de sofrimento, porque Cristo não havia morrido. Estamos na nova aliança, fardo leve, jugo suave. É preciso entender isso e pedir. Se você não tem conseguido jejuar, fala: Senhor, eu quero jejuar, e eu não quero sentir dor de cabeça não, eu quero esse jejum que o pastor está falando, porque é o que está escrito aqui, sacrifício vivo. Então, sacrifício aqui é uma figura de linguagem. O jejum da nova aliança é chamado de sacrifício por figura de linguagem. Ele não é um sacrifício, ele é uma ministração. O certo não seria nem você dizer que você vai fazer um jejum, é que você vai pedir permissão a Deus para jejuar. É como você fala: Senhor, eu queria almoçar uma lasanha espiritual hoje, eu queria jantar um salpicão espiritual hoje. Aí você, ao invés de comer o salpicão físico, você jejua e a palavra te dá um salpicão espiritual. Essa é a diferença. Se olharmos na vida também de Daniel, outro homem que fez a diferença quando estava na Babilônia, era outro jovem de jejum e que entendeu os mistérios de Deus. O que nós entendemos aqui? O jejum é a lente para entender os mistérios de Deus. O jejum nos ajuda a interpretar a palavra, porque esse cordeiro não tem como assar ele cru, comer ele cru. Mas, já que a gente está na sombra, para terminar, outra figura de linguagem que nós podemos ver aqui, na história de Êxodo, é que nós lemos em Colossenses que é sombra dos bens futuros. Sombra. Essa visão aqui, ela é futurística de duas formas. Essa saída do Egito do povo, ok? Tem duas interpretações, numa só. Simboliza, ali o povo saiu do Egito, ok? De noite, passou. Pega a visão agora, você vai estar ligado para tu pegar, que eu não vou poder demorar muito, porque meu tempo está acabando. O anjo vai me puxar a orelha. Presta atenção. Eles comeram, eles colocaram sangue, o anjo de Deus passou, e eles saíram que hora? De noite. O povo saiu de noite, saindo do Egito, para passar pelo Mar Vermelho, ok? Que hora? De noite. Amados, que hora que vem o noivo? À meia-noite.
À meia-noite vem o noivo. Está pegando a visão? Então não simboliza só a nossa saída do mundo quando aceitamos Jesus. Porque quando aceitamos Jesus, nós saímos desse mundo e entramos na terra prometida, Canaã. Mas só que nós começamos a reinar em vida. O céu começa aqui na terra, ok? Mas, como Paulo fala, a vitória, a redenção final será quando? No arrebatamento, ok? Tragada foi a morte na vitória, ok? No arrebatamento. A nossa redenção final é no arrebatamento, porque essa carne aqui é pecaminosa. Então, observe que de noite o povo de Israel foge e Faraó persegue Israel com quanto? 600 carros escolhidos. O povo de Israel passa, Faraó tenta passar, o mar se fecha e eles morrem. Amados, isso é a visão do arrebatamento, irmãos. Vai ser assim. Quando o anticristo perseguir a igreja e achar que a igreja não tem mais saída, o mar se abre, a igreja é arrebatada, e ele vai ficando chupando o dedo. Você pode dar um glória a Deus por isso, igreja? Essa é a nossa Páscoa. É isso que vai acontecer, amados. Por isso a simbologia de noite. Algumas pessoas ficam pensando: pastor, mas como é que vai ser quando começar a perseguição do anticristo? Eu não vejo saída. Claro que não tem saída. Não havia saída para Israel. Atrás de Faraó, na frente o mar, não tinha saída, porque eles não imaginavam que o mar ia se abrir. E quando o anticristo pensar que nós não temos saída, não temos solução, aí seremos arrebatados e acabou-se o sofrimento, acabou-se a dor, acabou-se a tristeza, toda lágrima será enxugada dos nossos rostos, iremos reinar com Cristo, e sofrimento nunca mais, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. O tempo acabou. Dá vontade de continuar, né? É muito glorioso. A presença de Deus é real. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando pelas redes sociais está sendo visitado pelo Espírito Santo, porque ele não veio aqui por causa de mim ou por causa de qualquer uma pessoa. Ele veio aqui nessa noite porque a palavra foi linda, porque você veio buscar e ele veio nos visitar nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja pelo teu nome, pelo teu Filho Jesus Cristo, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, louvado seja o teu nome, ó Pai, porque um dia ele morreu, ressuscitou, está à destra, à tua destra, Pai, e eu sei que um dia ele voltará. Pai, eu sei que são os últimos dias da tua igreja na face da terra, eu sei que as coisas irão se complicar, mas os nossos olhos são postos em ti, ó Pai, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, meu Senhor da glória, que num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. Eu sei, meu Senhor da glória, que tu tens uma saída para o teu povo, que o inimigo não conseguirá nos vencer, ó Pai. Ó Deus de Israel, dá-nos graça, Pai, para que possamos estar com nossos olhos postos em ti, se alimentando desse Cordeiro, que é Jesus Cristo, a nossa Páscoa, para que possamos resistir no dia mal, para que possamos vencer. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.